noite, irmãos. Paz do Senhor para todos vocês. Abram suas Bíblias. Na sequência em que terminamos no sermão passado, livro de 1 Reis, capítulo de número 13. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7, diz assim: O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou:
é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento, e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento, e levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Os irmãos de nossa igreja já sabem que nós estamos todos os domingos trazendo algumas mensagens baseadas no livro de 1 Reis. Estas mensagens têm um tema, uma série que é Ele nos deu história. E, de fato, algumas histórias do Antigo Testamento, elas são até ditas pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso bem. Para que, ao ver a história sendo descrita, sendo escrita em um livro, pudéssemos conhecer qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. O maior problema, meus irmãos, não é errar. O problema é estar diante de uma história que nos mostra os acertos e os erros e não aprendermos com essa história. Existe aquele que erra por seus atos, e existem aqueles que deixam de errar porque estudam e compreenderam os erros de outros que vieram antes e não caem mais nos mesmos erros. A maturidade vem exatamente com isso. A maturidade não vem através dos nossos erros. Os nossos erros que trazem é consequências. A maturidade vem através de uma boa pesquisa dos erros de outros, para não cometermos os mesmos erros e sofrermos as mesmas consequências. Diante de nós há uma história que é simplesmente estranha, muito estranha. Um homem de Deus que acaba sendo morto por um leão mandado pelo próprio Deus. Os textos anteriores demonstram a capacidade deste homem e a entrega dele de ser usado por Deus, a força, a coragem, a impetuosidade que ele tinha em se apresentar diante de Jeroboão e protestar contra o pecado de Jeroboão. Só que, meus irmãos, a Bíblia nos conta, na progressão do texto, que Deus deu alguns mandamentos para este homem. E quero lhes trazer o tema desta mensagem esta noite, que é muito icônica, ou cômica, um preço de uma refeição. Qual será o preço de uma refeição? Para esse indivíduo, o preço de uma refeição foi a sua vida. Por causa de uma sentada, comida e bebida, ele morreu. Mas que besteira, como é que pode um homem morrer porque comeu e bebeu? Esse é o problema de analisar as coisas superficialmente. O problema não estava em comer e beber. Entretanto, comer e beber nesse texto é um grave erro. Comer e beber nesse texto é uma quebra específica de um mandamento muito claro que Deus havia dado a este homem. É claro e evidente que
Deus aqui não está proibindo para nós comer e beber. A gente vai ver qual é o princípio que a gente vai trazer para nós aqui esta noite, certo? O princípio geral aqui é crer na palavra de Deus e obedecer à risca aquilo que Deus diz. Não fazer isso é pecar contra Deus e, inevitavelmente, trará consequências desastrosas sobre as nossas vidas. O mandamento que Deus havia dado a este profeta é muito simples. Ele está no versículo 9. Leia comigo, por favor, o versículo de número 9. Diz assim: pois recebi estas ordens. Que ordens? As ordens aqui está no plural. Havia 3 ordens específicas para este homem. A primeira era não comer. A segunda era não beber. E a terceira era não voltar pelo mesmo caminho. Essas eram 3 ordens que Deus havia dado antes do profeta sair de Judá e ir para Betel falar com Jeroboão. Deus anteriormente falou com o profeta e disse: olha, vá lá em Betel, proteste contra os pecados de Jeroboão, diga isso e aquilo outro. Entretanto, vou lhe dar 3 ordens. Não coma lá, não beba lá e nem volte pelo mesmo caminho. A verdade, meus irmãos, é que não sabemos ao certo a razão do porquê Deus deu essas instruções, no mínimo estranhas, para este homem. É claro que existem deduções. Só que o texto não fala para nós, o texto não deixa claro para nós por que Deus, de forma clara, disse para esse profeta não comer lá, não beber lá e nem voltar pelo mesmo caminho. Mesmo assim, apesar do texto não deixar claro para nós, ao analisar todo o contexto, a gente consegue colher algumas pistas que acabam tornando compreensíveis tais mandamentos. Percebam que em nenhum momento o autor descreve o nome dos profetas. Vocês viram isso? Ninguém sabe como era o nome desse profeta. Nem do profeta que foi protestar, nem do profeta que morava em Betel. O autor está pouco preocupado com o nome desse profeta. Ele não está interessado com isso. Mas existe algo de preocupante na descrição, que é a localidade. Vocês percebem isso, irmãos? O autor deixa de fora o nome dos profetas, mas não deixa de fora o lugar onde eles moram. De onde era o profeta que foi protestar, irmãos? De Judá. De onde era o profeta que enganou o profeta que foi protestar? De Betel. Guardem isso. Por que vocês sabem disso? Porque o texto diz. O texto diz isso. Betel ficava situada exatamente naquela região onde Jeroboão havia tomado para si. E Betel havia sido escolhido como uma das cidades em que Jeroboão colocou um bezerro. Vocês lembram disso? Jeroboão, ele fabricou 2 bezerros. Colocou um bezerro em Dan, na região norte das 10 tribos, e outra em Betel, bem no sul das 10 tribos. Betel havia sido escolhida como a cidade em que o povo iria para lá para exercer a sua religiosidade, que nós já aprendemos que é protestada pelo próprio Deus. Betel se tornou a cidade idólatra. Imagine, né, irmãos, esse nome que tanto foi cantado em verso e prosa pelas Sagradas Escrituras. Nesse texto, essa região é comentada de forma deplorável, de forma negativa. A gente percebe isso, que o autor esquece o nome dos profetas, mas não esquece a localidade. O profeta é de Judá. E Deus pretende deixar bem claro que a tribo real não deve ter qualquer comunhão com a falsa adoração. De onde é o profeta que foi protestar? De Judá.
de onde vinha a linhagem salvífica? De Judá. Por que as 10 tribos teve consequências da parte de Deus? Porque eles quebraram a aliança com a casa de Davi, que vinha da tribo de Judá. Tenham tudo isso em mente. Apesar dos pecados de Roboão, filho de Salomão, Deus ainda tinha planos com a casa de Davi. Deus já havia falado isso. Deus havia feito uma promessa incondicional de que a salvação passaria pela casa de Davi. Não importava o que acontecesse. Mesmo que Roboão se desviasse, Deus ainda iria reconstruir esta linhagem para que posteriormente o nosso Messias pudesse chegar. O profeta que foi protestar é de Judá. O profeta que mentiu é de Betel. O profeta que foi protestar é de uma tribo que continuou servindo a Deus. O profeta que simplesmente mentiu para o profeta que foi protestar é de um lugar onde abandonaram o Senhor. Por que Deus dá essas ordens? Essas pistas acabam trazendo luz para nós. O que Deus quer deixar bem claro? O sagrado e o profano. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Está claro isso no texto. Você vai recolhendo essas pistas. Também pode ser, meus irmãos, Deus deu essa ordem para esse profeta pela simples razão de que Jeroboão não pensasse que se o profeta comesse ali naquele lugar, o juízo de Deus seria amenizado. Ora, se Jeroboão, vejam o que diz o versículo de número 7. O rei, no caso Jeroboão, disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Para mim deixa bem claro que quando Jeroboão recebe o protesto da parte do profeta, depois de tudo o rei convida o profeta para comer. Se o profeta aceita esse convite, talvez Jeroboão irá pensar que o juízo de Deus irá ficar ameno. Então nós temos aqui algumas razões do porquê Deus deu esse mandamento. Porque Deus queria deixar bem claro que a tribo real, que a tribo que estava separada, que a tribo que continuava servindo a Deus, não deveria ter nenhum tipo de comunhão com aqueles que se desviaram do Senhor. Também fica claro para nós que se o profeta comesse e bebesse naquela região, talvez Jeroboão pensasse que Deus havia sustado o seu juízo por causa da simples sentada e da simples comida do profeta nesta terra. Essas são pistas. A gente pode, eu sinceramente, eu fico satisfeito com essas pistas. Mas qualquer que fosse a razão, o profeta deveria simplesmente obedecer. Diz aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus mandou. Seja qual fosse a razão, não importa qual seja ela, a função do profeta era não questionar. Deus mandou? Não estou entendendo direito, não sei como é, mas Deus mandou? Mandou. Então eu obedeço. A obediência do profeta, meus irmãos, é um bom exemplo para cada um de nós. Para cada um de nós. Se somos servos de Deus, se servimos ao nosso bondoso Deus, nosso chamado é fazer o que Deus manda. Simples assim. É simples. Existem algumas ordens que está clara para nós do porquê Deus deu elas. Existem outras que nem tantas. Mesmo assim, mesmo não compreendendo o arcabouço total dessas ordens, a função do servo é se submeter, é obedecer. Vocês estão entendendo onde
o princípio que eu quero chegar, alguém pode de repente dizer, se algo é bom porque é proibido para mim, não é proibido para o outro, só é para mim. Ah, que dó de mim. Você é servo? Deus manda e você obedece. Não importa se você está inteirado completamente dessa ordem, sabe em minúcias as razões desta ordem. Obedeça. Foi Samuel quem disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Alguém já disse que o alfabeto dos crentes e dos cristãos, daqueles que servem a Deus, não é ABCD, é obedecer. Nós lemos aqui um texto na nossa leitura oficial, que o evangelista João, o apóstolo João, disse que os filhos de Deus seriam reconhecidos pela sua obediência. Aquele que diz que ama a Deus, mas não o obedece, está mentindo. A simples razão é que, se somos servos de Deus, se um dia nós nos submetemos a Cristo de coração, o nosso coração foi transformado, isso significa que nós deixamos de viver para nós mesmos. Eu não estou mais entronizado no centro do meu coração. Não são mais as minhas vontades que são feitas. Segundo o apóstolo Paulo, ele disse, já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Se, de fato, somos servos de Deus, todo servo de Deus pauta a sua vida pela obediência. Mesmo que você não entenda. Sua função é obedecer. E procurar exatamente saber quais são as regras do jogo. E todo indivíduo que se põe debaixo de uma constituição, segue as regras daquela constituição. Como servo de Cristo, nós nos submetemos a Cristo. Ao se submeter a Cristo, nós seguimos as regras de quem, irmãos? De Cristo. Simples. Nós não procuramos, em hipótese nenhuma, viver a nossa vida, mas nós nos submetemos às regras de Cristo, mesmo que algumas delas a gente não entenda muito bem. Não importa se você entenda ou não. Pronto, nós já aplicamos aqui para os irmãos o mandamento. Quais eram os mandamentos? Era dele não comer, dele não beber e dele não voltar pelo caminho. Qual é o princípio? O princípio que nós trouxemos para vocês é obediência. Obedeça, mesmo que você não entenda as minúcias daquela lei que Deus lhe ordenou. Obedeça. Por exemplo, Deus lhe ordenou você perdoar. Ele ordenou, sim ou não? Sim ou não? Mas eu não quero. Obedeça. Não estou sentindo. Não é para sentir. A obediência não está atrelada a sentir, irmão. Quer ver? Um pai chegou para um filho e disse, filho, vá para o campo trabalhar para mim. O primeiro disse, tá pai, eu vou. O pai chegou para o segundo filho e disse, pai, filho, vá trabalhar para mim. O filho disse, não vou. No final das contas, o que disse que ia não foi. E o que disse que não ia foi. E Jesus Cristo olhou para aqueles que estavam ouvindo a parábola e disse, no final das contas, quem obedeceu ao pai? Quem fez a vontade do pai? O que sentia que ia, mas não foi, ou que na hora disse que não ia, mas foi. Quem fez a vontade do Pai? O que obedeceu. O que foi? Não importa se você sinta. Obedeça. O texto também apresenta para nós que com base nesse mandamento, com base nesta regra, esse profeta vai passar por um exame, ele vai ser tentado. A gente percebe, meus irmãos, que o profeta, ele foi bem sucedido em seu empreendimento num protesto ao rei. Vocês viram lá como foi que ele chegou para o rei? O rei oferecendo o seu sacrifício ao altar idólatra, o profeta chega, aponta para o altar idólatra,
protesta contra o altar e contra o rei e acontece tudo aquilo. O profeta foi bem sucedido. Legal. Faltava ali agora obedecer os outros. Ele tinha feito, né, irmão? Qual era? Ele foi. Agora faltava ele passar no teste. Que teste? Entregar a mensagem, voltar correndo para o seu lugar, não mais pelo mesmo caminho, e nem comer e nem beber no local. Faltava para que ele tivesse sucesso em todo o seu empreendimento, ele precisaria não cumprir apenas uma etapa. Ele precisaria cumprir todas as outras. Não comer, não beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Porém, esse profeta, ele inventa de descansar. E esse é o problema. Olha só, ele deveria ir. É uma viagem longa, de Judá até Betel, é uma viagem longa. Ele deveria ir, protestar e sair rapidamente do território em que Deus havia dito que estava amaldiçoado por causa da idolatria. Mas o que ele faz? Ele cumpre uma parte da sua vocação e resolve parar. Resolve descansar. O problema é que o lugar em que ele estava descansando era um terreno hostil. Esse aqui era o problema. Qual era o lugar que ele estava? Betel. Esse aqui é o problema. Se ele tivesse rapidamente voltado para a sua região e lá se deitado e descansado, não teria nenhum problema. Agora já ficou claro para nós que Betel, que esta região é uma região hostil. Ele deveria se atentar a isso. Ele para. Olha o que diz o versículo de número 7, irmãos. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu recompensarei. Versículo 8. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Por quê? Porque eu recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. O que é que o texto mostra? Testado e Vamos lá, irmão. O que é que o texto mostra? O profeta foi testado. Por quem? Pelo rei. O rei resolveu, logo após ter recebido o protesto e recebido a graça de Deus, porque o profeta orou. Vocês se lembram? Que o rei estendeu a mão, ordenou que os soldados prendessem o profeta. Ao fazer isso, a mão do rei seca. E o rei pede ao profeta para orar por ele. O profeta ora. O rei recebe a graça. Ao receber a graça da cura, o rei diz o seguinte: volte para minha casa, vamos comer pão comigo, e eu vou recompensar você. Olhe como esse profeta, ele consegue vencer a tentação. Meus irmãos, aqui neste exato momento, a gente vê que, entre aspas, o rei deseja supostamente recompensar o profeta, manifestando a sua gratidão a ele. É dessa forma que o rei quer. Está agradecido pela mão que foi restituída. Só que o profeta tem uma ordem: não posso. Como é que ele responde ao rei? Não posso. Aí, meus irmãos, eu entendo que esse era o momento do profeta aceitar, pela perspectiva humana, certo? Não pela perspectiva divina. Por quê? Porque ele iria sentar-se à mesa de quem, irmãos? Do rei. Seria uma honra. Ele seria bajulado pelo rei. Toda a corte do rei estaria ali, vendo o rei bajular
o profeta. Nessa hora, esse profeta iria ganhar uma certa notoriedade, uma certa fama. Ele iria sentar-se à mesa desse rei. Ele ganharia status diante da corte do rei. Talvez seria, uma oportunidade para pregar, né? Quem sabe ele poderia conjecturar, bela oportunidade para me pregar para toda a corte do rei e eles se curvarem diante de Deus. Legal, irmão? Não. Não é legal no sentido de que Deus não mandou. O pensamento é legal. O objetivo é legal. Pregar para toda a corte do rei, evangelizar toda a corte do rei, protestar toda a corte do rei, seria legal. Mas Deus não queria. Nesse momento não era a vontade de Deus fazer isso. Como é que o profeta responde? Não, eu não vou sentar à sua mesa. E aqui a gente vê, irmãos, um profeta que foi testado e foi aprovado. Logo depois do seu empreendimento, o rei testa, ele diz não, e ele sai. Sai correndo, né? Só que ele vai descansar debaixo da árvore. Parece com Elias, né, irmão? Deixa Elias para outro texto. Lá para frente. Meus irmãos, e eu aprendo algo aqui interessante. O que eu aprendo? É um grande erro acharmos que podemos descansar. A tentação, ela é algo natural daqueles que temem a Deus. Habitualmente nós seremos testados, nós seremos tentados. Nós vivemos em um mundo hostil, em terra hostil. Se há uma ilustração que casa bem aqueles que servem a Deus, é que a igreja é um exército. Corriqueiramente, nós somos exortados pelas Sagradas Escrituras a vigiar, a ficarmos atentos, a não dormir, estar com os olhos abertos a todo momento, porque as tentações, elas não vão parar. Aliás, elas vão ganhar uma nova roupagem. Ela chegou? Você venceu? Legal. Que bom. Isso significa que você foi testado e foi aprovado. Mas leve um conselho agora. Cuidado. Muito cuidado. Porque essa mesma tentação, ela vai voltar diferente. E vejam, meus irmãos, que ao vencer a tentação vinda da parte do rei, aparece a mesma tentação, o mesmo conteúdo, só que agora com figuras diferentes e ganhando agora um aspecto de quê, irmão? De quê? Espiritualidade, né, irmãos? Vejam, vamos ver o versículo 18, por favor. No versículo 18. Ele foi, o profeta correu, foi embora, resolveu descansar, toda a cena continua, e aí a notícia do que o profeta havia falado chegou a um suposto profeta lá de Betel. Versículo 18 diz assim: o profeta idoso respondeu: eu também sou ao perigo. Olhe como aquela mesma tentação vinda da parte do rei Jeroboão é a mesma deste homem, só que agora descansado debaixo da árvore, o profeta está aberto à novidade. Ele ficou agora aberto a uma nova etapa, e essa mesma tentação agora vai chegar ao seu coração, ganhando roupagem de astúcia,
quando ela veio da parte do rei, veio com ferocidade. E estava claro, para o profeta, era fácil recusar aquilo. Porque quem era Jeroboão? Um iníquo, um profano, um rebelde, um corrupto, um idólatra. Era fácil olhar para Jeroboão e dizer, nada do que vem de ti eu vou aceitar, homem. Por quê? Porque Deus se recusa a aceitar alguma coisa de você. Era fácil isso. Estava fácil demais recusar a essa tentação. Estava fácil demais obedecer ao Senhor aqui, na primeira tentação. Só que na segunda, não. Na segunda, ele precisava estar mais vigilante. Ele não poderia estar descansado. Ele deveria estar atento, correndo no caminho, voltando para o seu território. O profeta, meus irmãos, simplesmente agora recebe essa mensagem da parte do profeta velho. E agora ele não consegue mais dizer não. Agora ele diz sim. Vejam como é que o profeta velho diz: eu também sou profeta. Olha, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o que esse profeta velho está fazendo é tornando um com o outro profeta. Isso faz com que as coisas se nivelem. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Faz com que as coisas se nivelem. O profeta do Senhor aqui está atento, mas quando o outro diz assim, eu sou igual a você, desarma o profeta. Desarma aquele que estava atento. E o pior, quando esse profeta velho desarma o profeta do Senhor, ele diz outra coisa, que a maioria de nós talvez cairíamos nisso. O que ele diz? Eu sou o profeta, como você. E o que foi que aconteceu? Um anjo me disse, por ordem do... Parece familiar? Um anjo me disse, por ordem do Senhor. O que é que o anjo me disse? Faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Olhe como o profeta velho aproxima-se do profeta do Senhor. Ele faz-se um com o profeta, acabando com as informalidades, fazendo com que as coisas sejam formal, um para com o outro, e ele utiliza a espiritualidade. O que é isso? Ele utiliza aquilo que nós normalmente não estamos acostumados a rebater. Ora, se Deus disse, está dito, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se Deus disse, está dito. O que o profeta poderia retrucar? Deus não disse. Se Deus disse, está dito. Esse é o problema. Esse é o problema, irmãos. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, em Gálatas, se eu não me engano, em capítulo 1, versículo 7, ele diz: eu vos digo que, ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um evangelho diferente desse que eu estou anunciando para vocês, considere esse anjo anátema ou amaldiçoado, amaldiçoe esse ser. Meus irmãos, meus queridos irmãos, atentem bem para o que está acontecendo, porque esse é muitas vezes, o nosso grande problema. Nós achamos que vencemos uma tentação e estamos livres desta mesma tentação. Porém, menos esperamos. Ela chega ao nosso encalço com beleza diferente. Através de pessoas diferentes, ganhando uma certa religiosidade diferente. E quando alguém diz para nós que Deus, mulher, Deus quer é a tua felicidade. Cara, Deus não quer que você seja infeliz. Está vendo a manobra? O jeito. Que a palavra de Deus vem dizendo uma coisa.
Ela vem protestando contra o pecado e mostrando aonde os nossos pés têm que andar e o que nós temos que rejeitar e o que nós temos que aceitar. Só que obedecer ao Senhor sempre vai requerer de nossa parte um acabar conosco mesmo. A verdade é que o nosso coração pecaminoso não quer obedecer ao Senhor. O nosso coração pecaminoso quer fazer a nossa vontade. Só que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, vai nos guiando e nos colocando em um limite. E aí a gente vai aceitando aquele limite, até que chegue o filho do diabo, que não se apresenta como filho do diabo. Se ele se apresentar como filho do diabo, o que vai acontecer com você? Ai, pra lá, Satanás, quero te ouvir. Então, um filho do diabo chegar para você e dizer assim: eu sou filho do diabo e eu vim dizer para você que se você fizer isso, o diabo vai ficar feliz com você. O que você vai fazer? Cruz credo. Porque está claro, está visível. E o que a Bíblia diz a respeito das artimanhas do diabo? O diabo, ele é tão astuto que ele é capaz de se transformar em um anjo de luz para enganar aqueles que estão no caminho. A ideia, meus irmãos, é que nós temos que estar atentos, preparados a vencer toda e qualquer tipo de tentação e a renegar todo tipo de informação que contraria aquilo que Deus já disse. O que foi que João disse? Filhinhos, examinai se os espíritos vêm de Deus. Não dê crédito a qualquer espírito. Examine. Vejam se essas informações, elas estão coladas com aquilo que Deus já disse, com aquilo que Deus já revelou. Ora, o profeta que foi protestar tinha um mandamento, mas apareceu um outro mandamento contrariando o que ele tinha recebido. Foi o que ele fez? Sim. Ele acatou. Só que comer, beber e sentar-se naquela região não é simplesmente comer e beber e sentar-se. Comer, beber e sentar-se ali naquela região, recebendo um convite de alguém daquela região, era pecar frontalmente contra a palavra de Deus. O que está em voga aqui não é um guisado, não é um frango assado, um cabrito na brasa. O que está em voga aqui é o mandamento, é a ordem. Não é o profeta encher a pança. Será que o profeta não entendeu ainda o que Deuteronômio dizia? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um dia, posteriormente, depois desse profeta aqui, apareceu um profeta lá pelas terras de Belém da Judá, vindo também de Judá, viu? Ele foi batizado, logo depois de ser batizado, desceu a pomba sobre sua cabeça, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em que nele está todo o meu coração. A Bíblia diz que o Espírito leva ele para onde? O deserto. Lá ele jejuou 40 dias e 40? Final disso. Quem aparece para ele? Jesus está morrendo de fome, irmão. Jesus tem um corpo físico. Era a vontade de Deus que Jesus jejuasse naquele momento. Iniciasse o seu ministério debaixo disso. Deus já havia pré-ordenado que Cristo submetesse a esta ordem. Só o que Satanás diz para ele? Rapaz, tu não está com fome. E tu não pode. Então transforma essas pedras em pães e satisfaz a tua necessidade. Deus não quer te ver feliz?
Deus não é bondoso e a fome não é algo ruim? Então, se a fome é algo ruim e Deus é bondoso, logo Deus quer que você encha a pança. Transforme essas pedras em pães e comam. O que Cristo disse para ele? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção, que eu vou concluir aqui. A gente vê que esse profeta recebeu um mandamento, foi testado, e ao ser testado, ao ser tentado, na sua primeira tentação, ele é aprovado. Depois, ele é tentado de novo, mas agora ele é reprovado. E qual é o preço da sua desobediência? Simples. No versículo 20, a Bíblia nos diz que o seu corpo não voltará mais para a sua terra. O que Deus está dizendo nesse texto é que ele está envergonhando o seu profeta. Um profeta que recebeu a mensagem dizendo, vá para aquela terra que está cheia de maldição e depois saia de lá. Quando Deus diz, seu corpo vai ficar aqui. É vergonha para o profeta. Deus está envergonhando esse profeta. Primeira disciplina da parte de Deus por causa de uma simples comida e de uma simples bebida. Você vai passar vergonha. Você vai ser envergonhado diante de todos aqueles que são corruptos. Vocês se lembram de Sansão, irmãos? Lembra de Sansão? Gigante, guerreiro de Deus. Pintava e bordava, fazia tudo o que queria com base no poder do Espírito Santo. Morreu como? Morreu amarrado em 2 colunas, servindo como palhaço para os filisteus, porque desobedeceu ao Senhor. Segunda coisa que a gente vê aqui, esse profeta vai morrer. Morrer porque todo o pecado gera uma dívida. O salário do pecado é a morte. Desobedecer ao Senhor inevitavelmente trará consequência para esse profeta. Logo, meus irmãos, nós não temos o direito de dar um jeitinho nas ordenanças do Senhor. Você não tem direito de dar um jeitinho naquilo que Deus já disse. Se o Senhor mandar, obedeça. Siga à risca aquilo que Ele já disse. A desobediência de nossa parte certamente trará consequências desastrosas para a nossa trajetória. Se somos servos de Deus, nós não procuramos fazer remendos. Nós não procuramos legislar em nossa própria pessoa. Nós cumprimos o mandamento do Senhor. E eu termino dizendo para vocês. Nós aprendemos que se o Senhor mandar, obedeça. Segundo, de boas intenções, o profeta velho, junto com o rei, queria encher a pança do profeta. Tinha algum problema nisso? Era boa intenção? Sim, mas de boa intenção, o inferno está cheio. Cuidado. Cuidado, muito cuidado com essas boas intenções por aí. Terceiro, não devemos manter comunhão com aqueles que Deus já disse que são ímpios. Que comunhão há a luz com as trevas? Que comunhão há a igreja com o mundo? Não deve haver comunhão entre essas duas coisas. Ter comunhão com tais pessoas é simplesmente profanar aquilo que Deus já disse, que é santo. Quarto, em nossa trajetória, pode ter certeza que você será tentado a desobedecer a Deus. Quinto, você não deve descansar logo após uma primeira vitória com relação à tentação. Venceu? Continua com os olhos abertos. Ela vai voltar. Ela vai voltar. E se prepare que ela vai voltar com dupla força. E se você não tiver de joelhos dobrados diante do Senhor, com o coração completamente entregue a Ele, você vai cair. Porque as tentações, elas vão mudando. Ela é a mesma,
mas ela vai mudando a sua forma de fazer com que a gente caia nela. Ela vai mudando e a gente não percebe. Esse é o problema das tentações. Sexta, irmãos? Não podemos, em hipótese nenhuma, dar um jeitinho na ordem do Senhor. Sétimo, Deus sempre será verdadeiro. E o homem sempre será? Bote a sua cabeça. Deus sempre será verdadeiro. E o homem sempre será mentiroso. O homem só será verdadeiro enquanto ele estiver agrupado aqui. Se não for, mentira, não aceite. Outra coisa, Deus pode usar o ímpio para envergonhar você. No meu critério, esse profeta velho aqui é ímpio. Deus usou ele? Deus usou ele, irmão, na segunda vez? A primeira vez ele estava mentindo, na segunda vez ele estava mentindo? Não, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor sobre ele e ele profetizou sobre o profeta que foi protestar contra o rei. Quantos aqui de nós já não foi envergonhado pelo ímpio? Andando no mau caminho, fazendo o que não devia fazer, de repente, um filho do cão, lá um ímpio, de repente chega. Rapaz, tu não é crente. Quem sabe talvez é Deus usando o ímpio para colocar você no devido lugar que você deveria estar. Outra coisa, nunca diga que Deus disse, quando Deus, na verdade, não disse. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo como pregador da palavra é dizer que Deus está dizendo uma coisa, quando Deus não está dizendo. Nunca faça isso, porque isso vai trazer consequências. Isso vai trazer consequências. Talvez o jeito melhor de terminar essa exposição é lendo para vocês o versículo 31 que diz: depois de sepultá-lo, o profeta velho disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. O que eu vejo? Profeta velho, talvez tendo um lapso de remorso. O cara foi verdadeiro. O cara profetizou o que tinha que profetizar. E eu levei o cara para mentir. Eu levei o cara para desobedecer ao Senhor. Meus filhos, quando eu morrer, pegue meus ossos e enterre junto aos ossos dele. Quem sabe, no dia do juízo, eu vou ter alguma coisa. Amém. O problema é que isso não adianta. Ossos de santos, ossos de homens de Deus, são apenas ossos. E nada mais. Esse cara aqui vai se encontrar com Deus no dia do juízo. Porque ele colocou pedra de tropeço para o seu servo pecar contra o Senhor. E Jesus Cristo disse que é lícito que venham os escândalos, os tropeços, mas ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos tropeçar. Eu acredito que a recompensa do profeta verdadeiro não foi o inferno, mas foi consequências transitórias, passageiras. Ele foi envergonhado e ele foi morto. Mas eu acredito que esse homem foi salvo. Mas eu não boto minha mão no fogo pelo segundo. Por causa de todo o texto que está aqui diante de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse profeta não foi salvo porque foi enterrado juntamente com um profeta novo. Entretanto, houve um profeta lá de Belém que sempre fez o que Deus disse, não falhou em nada. Ele nunca foi falso e sempre disse a verdade até a morte. Este profeta morreu. Ele foi sepultado. No entanto, não permaneceu na sepultura, pois a palavra de Deus ressuscitou o seu corpo. E a Bíblia nos diz
que se você crer na palavra de Deus, peça esta noite para ser sepultado no túmulo dele. Que é isso, pastor? Romanos capítulo 6, versículo 3, e eu termino. Romanos 6, 3 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por toda, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Este profeta não encontrou salvação, porque seu corpo foi sepultado na tumba do profeta verdadeiro. Mas nós encontramos vida eterna quando somos sepultados na tumba de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós chegamos lá, Deus nos diz que um dia, assim como ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele também nos ressuscitará e nos dará um corpo incorruptível.